Olá, aqui é o Túlio Faria do Aeroplano e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Na dica de hoje a gente vai fazer mais um exemplo aqui com o Compose, tá? Então a gente vai executar várias funções com os mesmos argumentos, porém funções essas que retornem uma promise, tá? Então um pouquinho diferente do que a gente já fez anteriormente. A gente já fez uma com ForEach, a gente já fez uma com map e essa aqui com reduce, né? Então para a gente retornar os valores de uma forma um pouquinho mais organizada. E agora a gente vai construir uma com promise. Então vou criar um arquivo novo aqui, vou salvar como compose promise.js. Bom, basicamente a ideia, né, só para a gente ter uma referência, vamos supor que eu tenho uma função que, dado um nome aqui, ele vai retornar uma promise, né, então new promise. Essa promise, ela tem um método aqui resolve, né, que a gente tem que construir o código dentro dela, então eu passo aqui uma arrow function para esse resolve. Não estou utilizando o reject aqui, porque nós vamos forçar aqui essa promise a resolver diretamente. O que mais? Set timeout, então eu quero que essa função resolva daqui a um tempo. Resolve, eu vou devolver o name. E também eu vou passar aqui que depois de 1 segundo eu vou resolver essa função aqui. Tá? Então, basicamente, essa é a ideia aqui. Vou fazer mais uma dessa, então imagina que a gente tenha duas funções que a gente queira combinar e rodar com os mesmos argumentos, tá? Então essa vai ser a ideia aqui do Compose. Então const compose, como a gente já tinha feito no outro vídeo, e aí a gente vai utilizar o destructure assignment aqui para a gente pegar todas as funções, e vamos fazer o seguinte, o console.log fns aqui, só para a gente lembrar o que vai acontecer, console.log compose. E vamos ver o que vai acontecer aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Eu fiz a função 1, fiz a função 2, e estou passando o compose. É só lembrar aqui que eu preciso passar func 1, func 2. E vamos ver aqui. Ó. Então, node compose promise. Então, olha só que legal. A gente tem um vetor com duas funções, mesmo que a gente não tenha passado aqui um vetor. Né? Então, lembrando aqui que o spread operator, o operador resto, né, dependendo do jeito que ele estiver sendo utilizado, ele está pegando todos os argumentos da função e transformando um vetor para mim. Então aqui eu tenho um vetor de promises, tá? Então, que é bastante diferente. Bom, se a gente fizer a mesma ideia do outro vídeo, o que a gente vai fazer? Depois que a gente passa as funções, a gente pode executar essas funções de uma maneira só, né? Então eu vou transformá-la em outra função aqui, com args, e vou passar aqui uma outra arrow function. Vou até abrir aqui para a gente ficar um pouquinho mais com mais espaço. E basicamente o que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer, por exemplo, fns.forEach. A gente vai ter aqui a função, né, que é uma outra arrow function, e executar essa função com args. Né? Então eu posso usar args aqui e eu posso espalhar também aqui os parâmetros. Né? Então a gente transformou ele aqui num vetor, eu pego de vetor e transformo para os parâmetros convencionais aqui. Bom, vamos ver o que acontece se a gente fizer isso. Né? Então vamos agora aqui chamar o... Então o que a gente tem uma função composta, né, que tem essas duas funções aqui, e a gente vai chamar aqui agora a função composta. Tá? Vamos ver o que acontece. Então ó, ele retornou só um function. Então ele só retornou nada, né? Na verdade retornou um function porque retornou esse cara aqui. Vamos chamar essa função composta com Túlio como parâmetro, né? Para a gente preencher esse cara aqui. Vamos ver o que acontece. Undefined. E reparem que o código ficou parado. Então ele ficou parado aí mais ou menos 1,5 segundos, que é esse tempo aqui. Então olha só, foi chamado aqui, tá? Porém, a gente não tem controle nenhum sobre isso, e quem chamou aqui também não tem controle sobre isso. Então o que a gente poderia fazer aqui? Ao invés de utilizar o forEach, a gente pode utilizar o map e retornar isso. Tá? Então return map, vamos ver o que acontece aqui agora. Reparem que está com 2 undefined, vamos ver o que aconteceu, porque a gente não retornou aqui dentro. Return. A gente nem precisaria retornar, né? A gente pode fazer direto aqui, ó. Então, para ficar mais curtinho o código, vou rodar novamente. Então, olha só, que interessante. Promise pending, promise pending. Então, eu retornei as duas promises, mas elas estão pendentes ainda. Então, como que eu poderia fazer
para esperar essas promises finalizarem, né? O que a gente pode fazer é utilizar o promise.all. Então, se eu fizer isso aqui, olha só o que vai acontecer. A gente saiu de um vetor com duas promises para uma promise só. Então, na verdade, o que aconteceu? O promise.all, ele está pegando essa lista de promises que o fns.map gerou e está convertendo a execução de todas elas para uma promise só. Então, no fim das contas, o que vai acontecer? Se eu fizer um den aqui e um valor qualquer, console.log valor, vocês vão perceber que agora eu tenho o resultado dessas duas promises. Ó. Então, cada uma delas aqui, vamos fazer aqui, ó, mais func 1, e aqui mais func 2. Reparem que vai vir cada uma de uma função. Então, na verdade, agora a gente está construindo uma função composta, né, que é essa compose aqui, retornando promises. E por que é legal isso? Porque a gente pode utilizar essa função aqui em um método async_await, né? Então vamos supor que por algum motivo essa função composta faça, sei lá, salvar 10 logs que eu preciso salvar, ou preciso distribuir 10 informações iguais para lugares diferentes, né? Então são operações assíncronas. O que eu poderia fazer? Eu poderia ter uma função aqui, vamos supor, chamada run, ela vai ser assíncrona, e aí o que eu posso fazer? Await, func composta aqui, ó. Então vou pegar ela aqui. Poderia colocar aqui const val, de value, e console.log value. Reparem que ela está igualzinho aqui de baixo, tá? E aí o que a gente faz? Chama o run aqui. Vamos rodar novamente. Então olha lá que legal. Então, sendo uma promise, facilmente eu consigo utilizar tanto async_await, eu consigo utilizar dentro de um generator function, então eu consigo usar o yield aqui para o código parecer mais fluido, tá? Então eu consigo trabalhar com essa função composta de maneiras diferentes quando eu tenho uma promise sendo retornada, tá? Então, nessa dica de hoje a gente está construindo aqui, baseado numa lista de funções, né? E baseado em um argumento ou lista de argumentos, a gente vai rodar essa lista de funções com essa lista de argumentos e esperando essas promises resolverem, tá? Então, a gente espera elas resolverem para retornar o resultado. Então, essa aqui é a ideia dessa função compose com processos assíncronos, tá? Então, não basicamente síncrono como a gente já fez nos outros vídeos, tá? Então, aqui é uma ideia de mostrar essa composição com promise all e transformando aqui as funções em uma lista de promises através do map aqui. Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, bem rápida aqui. A parte assíncrona é mais fácil, né? Depois que a gente já tenha feito ali e já entendido como que a gente faz a composição de forma normal. Na verdade, o grande pulo do gato aqui é o promise.all, né? Então, para a gente conseguir juntar os resultados aí. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, comentar, mandar para o seu amigo e distribuir aí, ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se você ainda não conhece, a gente tem também no Twitter, no Instagram e no Facebook, só procurar DevPlano lá, ou Túlio Faria no Twitter. E se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!